Bom dia, boa tarde, boa noite, lá com a fora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, já estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez vamos falar sobre o artigo 13 do Código Penal, que vai falar sobre a relação da causalidade. Então vamos lá. Vamos ler aqui o seu caput. Relação da causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considere-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então vamos lá. O que seria essa relação de causalidade? Relação de causalidade seria uma relação entre o resultado e a causa. Seria um vínculo entre a causa e o resultado. O resultado ele induz uma investigação do crime, investiga quem deu a causa àquele resultado. Aquele resultado será considerado imputável, que vai incidir sobre a conduta considerada criminosa. E vincula-se a conduta praticada pelo agente, o agente que deu o resultado por ela produzida. Agora existem três teorias que explicam a, a, a relação a relação de causalidade. A primeira teoria seria a teoria da equivalência das condições ou equivalência dos antecedentes ou conditio nímico ou não. Ela é o seguinte: segundo do qual quaisquer condutas compõem a totalidade de antecedentes e causam o resultado, como por exemplo uma venda lícita de arma pelo comerciante que não tinha ideia do propósito homicida do criminoso comprador. Essa teoria ela costuma ser lembrada pela frase de causa também é causa de que foi causado. Contudo, ela recebe algumas críticas por permitir o regresso infinito, já que, em última análise, até mesmo o inventor da arma seria causador do evento, visto que, se a arma não existisse, os tiros não haveria. A segunda seria a teoria da causalidade adequada, que considera a causa e o evento apenas a ação ou omissão do agente, apta ou idônea, e gera o resultado. Segundo quem gosta dessa teoria, segue essa corrente, havendo a lista de uma arma pelo comerciante não é considerada a causa resultante de morte que que o comprador produziu, pois ao vender licitamente a arma por si só não é conduto suficiente para gerar uma morte. Ainda é preciso que alguém que efetue o disparo que causarão a morte. É, ela é censurada por mistura de causalidade com culpabilidade. A terceira seria a teoria da imputação objetiva, pela qual uma conduta seja considerada causa ou resultado, é preciso que o agente tenha, com sua ação ou omissão criada, realmente um risco não tolerado nem permitido ao bem jurídico. A segunda seria o resultado não fosse ocorrer de quaisquer forma. A terceira seria que a vítima não tenha contribuído com a sua atitude irresponsável ou dado seu consentimento para a ocorrência do resultado. Agora vamos para o parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro, que vai falar sobre a subveniência de causa independente. Parágrafo primeiro. A subveniência da causa é relativamente independente, exclui imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se que os praticou. Então vamos lá. O que seria essa subveniência de causa independente? Primeiro, uma coisa que é bastante importante você é entender o que seria causa. Causa, a gente já viu o conceito de causa aqui. Considere-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então a causa seria a coisa que vai gerar o resultado, certo? Então no caso, isso seria causa. Mas o que seria
uma subveniência de causa independente. Bom, existem existem vários tipos de causa. Existe a causa pré-existente relativamente independente, onde o indivíduo é ferido, mas por ser diabético, ele não consegue a cicatrização e morre em virtude das complicações advindas do ferimento. Existe a causa coquemente relativamente independente. Diversas pessoas agridem só com pontapé a vítima e ela morre em decorrência de todas as pancadas que as pessoas deram nela. E existe a causa subveniente relativamente independente, que não causa o resultado por si só, que é essa que a gente vai explicar. É quando alguém é ferido e é levado ao hospital e o ferido infecciona é produzida a sua morte. E existe a, a causa subveniente relativamente independente, que por si só causa o resultado. O ferido é levado para o hospital e no caminho, por imprudência do motorista, a ambulância abarou um poste, causando a morte do paciente por traumatismo craniano. Nesses casos aqui, é o que fala. Olha só. Eu vou dar outro exemplo usando essa causa. Por exemplo, um cara dá um tiro no. Um cara dá o tiro no B. Porém, ele não acaba morrendo. E ele é levado para o hospital. Ele é levado pela ambulância, mas por causa da imprudência, ele vai a falecer. No caso, o cara que deu o tiro, ele vai ser punido pelos fatos anteriores. Ele não vai ser culpado pelo o que ocorreu por conta da imprudência do motorista, certo? Então, no caso, houve uma quebra do nexo causal. Houve uma quebra do nexo causal. E agora chegamos a o parágrafo 2º, que seria a relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente. O que seria a relevância? Quando aqui seria que a omissão teria a sua relevância, a relevância da omissão? Bom, o parágrafo 2º dizia: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia ou podia agir para evitar o resultado, ou o dever de agir incumbe a quem? Então vamos lá. Não, você o Código Penal não vai te punir por você não fazer nada. Ele só vai te punir quando você devia ou podia agir para evitar o resultado. Aí aqui tem: é dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidar da proteção ou vigilância. No caso seria bombeiros, policiais. Aí o B: de outra forma, assumir a responsabilidade de impedir o resultado. Aí aqui seria, por exemplo, sei lá, uma babá cuidando de uma criança. Não, assim, por exemplo, seria seria um babá ou alguém, sei lá, sem querer toca fogo na casa. Ele tem a obrigação de pelo menos tentar apagar aquele fogo, certo? E C, com seu comportamento anterior, criou risco da ocorrência gerada. Não, perdão, pessoal. Eu troquei aqui a questão. Por exemplo, de uma forma, assumir a responsabilidade de impedir o resultado. Seria, por exemplo, sei lá, cuidar de uma criança e sei lá, a criança é, a criança faz alguma coisa imprudente que corre risco dele. A babá era que estava responsável por aquela criança, então ela tem um dever, ela tem a responsabilidade de impedir que aquela criança se machuque ou algo assim. E a letra C seria: com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Por exemplo, uma pessoa sem querer toca fogo numa casa. Então, por causa do seu comportamento próprio, ela gerou aquele resultado. Ela criou a ocorrência do resultado, certo? Bom, pessoal, o vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês podem falar nos comentários que eu
que eu vou responder todos, beleza? Qualquer dúvida é só falar aí. O vídeo era isso. Um forte abraço e falou!